Realmente eu me sinto em casa. Uma casa que eu não visito há muitos anos, ou há bons anos, mas é uma honra, pastor Wilson, estar nesta noite aqui, nesta igreja, que é uma história viva. É um privilégio grande, sempre acompanhado de uma honra muito grande, e sempre acompanhado de uma responsabilidade. 80 anos de história não é pouca coisa, não. Eu tenho alguns familiares aqui, não preciso citar todos, vamos gastar muito tempo, então vou citar só 3. Vou começar pela minha netinha, nem para minha esposa. Estou brincando. Minha esposa, uma mulher maravilhosa, a Darcy, Joyce, nossa filha mais velha, e a Beatriz, a nossa netinha. Show de bola. Coisa fofa demais. Mas vamos pregar, né? Pastor Wilson, uma alegria muito grande. Quero parabenizar quem conheceu este tempo alguns anos atrás e eu ver hoje está de acordo com a realidade do Pai, e isso é importante. Eu quero falar realmente sobre essa história viva. E história, quem não gosta de história? História, eu estava pensando nesse termo, história viva. História é uma ciência. Para nós entendermos o que é alguém hoje, o que é uma organização hoje, o que é uma igreja hoje, nós temos que conhecer a sua história. A história é uma ciência que trata de aspectos do passado, das realizações através do tempo. E essa reflexão ajuda a entender o presente e criar bases para ampliarmos a visão do futuro. Uma síntese sobre história. Tal é a sua importância, totalmente aplicável a uma igreja, em especial a Igreja Batista em Vila Pompeia, que tem um passado que deve ser levado em consideração. Quantas realizações, quantas lutas, quantas conquistas, quantas vitórias. Tem que se comemorar, tem que celebrar cada etapa da vida. Quando nós sofremos o sinistro lá no templo, no domingo seguinte nós estávamos no colégio católico, e agora estamos no colégio de nenhuma confessionalidade, estamos nesse colégio, mas eu disse, nós vamos celebrar cada momento da nossa história, cada vitória, cada oferta que entra, cada detalhe. E então celebrar faz parte, é uma reflexão. História e tudo isso é uma reflexão que ajuda a entender a igreja hoje e ampliar a visão do futuro dessa igreja. Alguém disse que história não morre. Reagan já disse alguma coisa um pouco diferente, não totalmente diferente. Ele disse que enquanto o homem luta e trabalha, a história. Bom, então muitas histórias terminam, muitas histórias morrem e já não existem, embora tenham deixado seus legados. Mas é um assunto para discussão em algum outro momento. A Igreja Batista em Vila Pompeia é uma história viva realmente. 80 anos, muita história, que já atravessou os seus desertos e os seus oásis, os seus vales e as suas montanhas. Aliás, o mesmo Deus da montanha é o Deus do vale. E a nossa igreja hoje está experimentando que é o mesmo Deus. É o Deus em todos os momentos,
Quantas pessoas realmente, como disse o pastor Paulo Eduardo, converteram-se aqui? Eu, por exemplo, me converti aos 7 anos de idade, fui batizado com 8, chamado do ministério com 9, e fui seminarista aqui durante 3 anos. Então, quantas histórias, quantas pessoas foram forjadas aqui para o ministério, quantos cresceram aqui, quantas pessoas se converteram, foram batizadas, quantos se casaram aqui. Essa igreja aqui em Pompeia, esse local é lindo, maravilhoso. Mas a igreja é mais do que esse local. A igreja, sua natureza, são pessoas. E essas pessoas que congregam na Igreja Batista de Vila Pompeia têm uma história. E essa história é tão importante que o ensaísta Américo Castro, ensaísta e filósofo hispano norte-americano, disse que a história deve manter a vida viva. Então tem que se celebrar mesmo, tem que se lembrar, mas não viver no passado, mas apontar para o futuro. Michael Crichton, escritor americano que viveu nos idos de 1942, diz o seguinte: se você não conhece a história, nada conhece. Você é uma folha que não sabe que é parte de uma árvore. História tem que ser relembrada, não revivida, e não viver no passado. Muita gente diz, esse pastor não é como aquele pastor. Mas não existe pastor como antigamente. São todos pastores hoje. Sabe, não dá para viver no passado, mas não se pode jogar fora o passado. O que faz a história de uma igreja ser uma história viva? O que faz com que essa igreja seja uma igreja viva? Ora, ela há de ter convicções fundamentais. Ou seja, convicções que internalizam princípios e valores norteadores, e por isso essa igreja marcha firme para cumprir a missão que Jesus lhe confiou. Essa igreja precisa ter atitudes fundamentais que façam que essa igreja marque diferença na sociedade onde está inserida. Essa igreja deve ter compromissos fundamentais para não deixar de ser igreja, para ser uma igreja de alto impacto no bairro onde está, na sociedade onde está. Agora, como ser? E de onde vem isso? Bom, se a igreja é o corpo, tem que emanar da cabeça, e a cabeça é Jesus Cristo. Bom, mas como isso acontece? E aí, eu estava orando e Deus me deu um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu, capítulo 15, verso 1 até o verso 8. João capítulo 15, verso 1 ao verso 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Não é fácil, irmãos, a poda do Senhor. Nós nem sempre estamos preparados para a poda. Mas diz que ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E meu Pai é glorificado
pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim, vocês serão meus discípulos. Amém. A ideia, meus queridos, é permanecer. Árvore lembra vida para os galhos, folhas, flores, frutos. Quando alguém pergunta para mim, como é que está a sua igreja? Eu digo o seguinte: a igreja, ela está ótima, ela está mais ou menos, e ela está ruim. Mas como assim? Não, porque a igreja são pessoas. E eu tenho em nossa igreja pessoas que estão espiritualmente ruins, pessoas que são mais ou menos. Bom, tem gente que não está aguentando o deserto. Alguns saíram fora. Outros estão mais ou menos, estão tristes, mas outros estão ótimos. Estão com despertamento, estão avivados, são servos de Deus, prontos para ajudar a trabalhar e fazer o que tem que fazer. Isso é igreja. E qual é o segredo para essa igreja multiforme fazer diferença, ter uma história viva que continue através dos anos? Porque há cristãos comprometidos, porque há muitos que vencem o pecado, porque tem muitos que não são já não são tão sensíveis, já não são frágeis emocionalmente, que estão prontos para servir, independente de. O segredo é permanecer em Cristo. É o que esta igreja tem feito ao longo desses anos. No capítulo aparece essa palavra 11 vezes. Esse texto era muito apropriado na Palestina, mas como aplicá-lo na vida da igreja de hoje? Bom, primeiro, eu não quero me alongar mais. Tem um significado de ser parte dele, de pertencer a, de dependência, de permanecer. Nós, como igreja, como cristãos, não é uma questão de fazer, mas de estar em Cristo para termos vida. O que nós precisamos é aprender a desfrutar mais da presença de Deus, da pessoa de Deus, e viver num estado de satisfação plena. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É o que disse o nosso Senhor. Nós, como cristãos, como igreja, temos que nos alegrar no relacionamento sem barreiras com Jesus Cristo. Isso é vida. Lá em Marcos capítulo 3, verso 13, 14, diz: para que os discípulos foram chamados? Em primeiro lugar, para estarem com Cristo. Como é que um ramo na videira? Irmãos, nós somos ramos na videira. O nosso desejo, a nossa atenção deve estar na videira, e nem deve estar no fruto, mas na videira. O agricultor é que focará o fruto, e ele vai nos podar se for necessário, para que uma história continue a ter vida. É necessário permanecermos em Cristo. Tão difícil nos dias de hoje. Isto é vida normal de um ramo. Então, meus irmãos, que vivamos motivados, não primeiramente à causa de Cristo, mas à devoção a Cristo, ligados a Cristo. Não há união mais íntima, nem mais estreita do que uma videira e os seus galhos, do que uma árvore e os seus galhos. Isso aqui é símbolo de uma união misteriosa. É isso que acontece entre nós e Jesus Cristo. Há uma química que é maravilhosa, sobrenatural. Você e eu, nós, essa igreja está ligada a Jesus Cristo. Em segundo lugar, o efeito disso: do tronco sai vida, e essa vida faz história. Sai força, sai vigor, sai fertilidade para o ramo. Então, o que acontece? Efeito: satisfação.
Ninguém vai vender, ninguém venderá, ninguém vende pastel de carne na porta de uma churrascaria. Alguém já comprou pastel de carne na porta de churrascaria? Ninguém faz isso. Bom, vou explicar. Eu consigo não pecar quando o nível de satisfação em Cristo é altíssimo. E quando alguém quer em pecado, significa que o seu pecado se tornou público. Ou seja, aquilo que estava no seu coração veio acontecer. Eu peco menos quando permaneço mais em Cristo. A minha alma, meus desejos foram projetados para se alimentar da perfeição que é Jesus. Quando isso acontece, existe vida em mim, vida na igreja. A saúde de uma igreja, meus irmãos, é determinada pelo nível de satisfação que ela tem em Deus. Outro efeito está ligado a Jesus. Essa vida proporciona, além de satisfação, é que os propósitos de Deus fluem através da igreja, de cada um, como fruto, é o que diz o versículo 5, parte B. Que fruto estamos dando? Que fruto você e eu estamos dando em nossa família, na igreja, no trabalho? A fonte das fontes quer fluir através de nós. Terceiro efeito é que o que nós desejamos está sincronizado com a vontade de Jesus. Versículo 7 do capítulo 15. A oração efetiva é baseada na fé em Cristo e sobre as palavras do Senhor que permanecem em nós. Então, quanto mais próximo de Jesus, os meus pedidos vão ser mais próximos dos desejos de Jesus. Outro efeito que está ligado a Jesus é que Deus é glorificado em nós, através de nós, na igreja. E a igreja, quando está reunida aqui, a igreja, quando está espalhada em São Paulo, na semana, onde você estiver, você faz parte da igreja de Cristo. Então Jesus, Deus, está sendo glorificado através de você. E aí nós abrimos mão do nosso reino, damos fruto e Deus é glorificado, porque nós pensamos no reino do Senhor. O alvo é a glória de Deus. Quando o seu caráter se torna perfeitamente visível, disponível em nós, no dia a dia. Isso é a igreja no dia a dia que tem vida, e essa igreja faz história. Em outro lugar, como devemos permanecer para que essa história permaneça firme, vibrante? E só tem dois segredos. Aqui não tem milagre, é Bíblia e oração. O Salmo 1, que tantos de nós conhecemos, ali é o segredo, é meditar na fonte da vida. É feliz aquele que tem prazer na lei do Senhor. É como árvore plantada junto a ribeiros que dá fruto e as suas folhas não secam. Salmo 23 é viver focado. Mostra o que é viver focado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós estamos juntos, e ainda que eu pense que seja sozinho, o Senhor está comigo no vale. Nos convida a vivermos focados na fonte da vida 24 horas por dia. Ore ao Senhor, enfrentando crises, problemas. Ou o Senhor elimina o problema da sua vida, ou Ele transforma o problema. Sabe o que falta para nós hoje em São Paulo, nessa cidade terrível? São hábitos espirituais, disciplinas que me colocam na melhor posição para receber tudo que Deus tem pelo seu poder para me dar. Por isso, meus irmãos, querem continuar fazendo história, cuide da sua alma, foque 24/7 em Jesus. É isso. Busque a Deus pela manhã e viva nele o resto do seu dia. Faça com que a Bíblia faça parte da sua vida. Jesus nos ensinou a orar sem cessar, sem desanimar, mesmo quando dúvidas batem a nossa porta. Diante das tragédias e desertos. Eu pastorei uma igreja que está sabendo o que é passar por tragédias e desertos. Partilhei com o pastor. Semana passada estava no Rio, ministrando com o meu grupo do Conselho Fiscal da Convenção Batista Brasileira.
eu já tinha feito a minha parte, eu estava sentado, a minha secretária liga e disse: Pastor Ramírez, não sabemos o que fazer aqui. O nosso funcionário caiu do andaime de 3 metros, cabeça no chão. Fiz o sepultamento dele terça-feira na Ferraz de Vasconcelos. Nós temos uma tenda, foi nos doada para ir para o Ederense. Isso é parceiro, isso é corpo de Cristo. Mas só nós não temos a tenda ainda, não temos um local para pôr a tenda ainda. Fizemos tudo para colocar num terreno lá de 7.000 metros, mas a prefeitura indefiniu o uso do terreno. Então, é nessa hora que é pela graça de Deus. Então, nesse momento, e você já deve ter passado por muitos momentos na sua vida muito difíceis. E há algumas perguntas que ninguém faz em voz alta. Deus é injusto? Deus está calado? Deus escondeu-se de mim? Meus irmãos, a nossa obrigação é orar, é confiar. Mas oramos mesmo. Quantas dificuldades temos para orar sem cessar? Mas eu preguei mais ou menos nessa linha domingo passado em nossa igreja. Uma outra mensagem. Está ligado à árvore, está ligado a Jesus, é pela palavra, pela oração. Na palavra Ele nos fala, pela oração nós falamos para o Senhor nosso Deus. Só que, quantos problemas temos para orar? Antes de começar a orar, as nossas ocupações indispõem nossas mentes para orar. Os cuidados da família distraem, tomam nossos pensamentos, nós não oramos. O cansaço do corpo tira a disposição de orar. À noite não dá para orar porque eu começo a orar e durmo. De manhã eu acordo atrasado e em cima da hora e não oro. É isso que acontece com o povo de Deus muitas das vezes. Sem falar da dureza do coração que nos impede de orar. Mas oramos e vamos orar. E quando estamos orando? Bom, o mundo nunca é mais problemático do que aquilo que acontece dentro de nós. A nossa carne, nossas imaginações querem tirar a nossa atenção quando estamos orando. E alguns, quando alguém ora aqui na frente, se perguntar o que foi que a pessoa orou, bem disse amém, mas viajou. Porque Satanás rodeia para interromper a nossa devoção. Ok, mas terminamos a oração, pedimos tal. E depois que nós oramos? Bom, depois que nós oramos, muitas vezes nós devemos esperar uma resposta, mas o mundo dentro de nós leva-nos a esquecer de Deus. Pedimos para o Senhor e achamos que entregamos nossos problemas para o Senhor, deixamos com Ele. Bom, aqui diz o Salmo 37:5. Só que ali está falando de ansiedade. Não está dizendo que você não deve continuar orando por aquele motivo, mas o esquecemos. Impacientes para receber as desejadas bênçãos, pode nos distanciar delas. A ignorância do método de Deus, como Deus responde, pode nos dar inquietações, apreensões, que deveriam estar enterradas, e pode roubar-nos os benefícios que Deus quer derramar sobre nós, conforme Tiago 1:6 e 7. Meus irmãos, em suma, eu quero caminhar para as considerações finais. Uma história viva se faz com uma igreja que está ligada a Jesus Cristo. É que esta igreja tem feito durante esses anos, independente das circunstâncias. E assim tem que ser. Como disse Swellen Kierkegaard, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para os próximos 80 anos. Provavelmente bem poucos estarão aqui daqui a 80 anos, talvez ninguém, se Cristo voltar antes. Mas nós temos que deixar um legado. Toda igreja pode ser perfeitamente saudável e ter vida,
Tendo Jesus, temos tudo que nós precisamos para fazer uma história sempre viva, que faça diferença. E essa é a igreja que os ramos vivem na satisfação plena, porque estão ligados a Jesus. Pastor Carlos McCord, um americano que está no Brasil já há alguns anos, ele diz o seguinte: quem tem Jesus não tem falta de nada. Há um hino no passado, no tempo dos ídolos, quem tem Jesus tem tudo. Meus irmãos, quando você e eu, quando nós estamos focados em Cristo, o melhor de você aparece normalmente. Você dá fruto em todas as áreas. E você é a igreja batista da Terra. Virão outonos, virão invernos. Talvez o que estamos vivendo em São Mateus hoje é um baita do inverno. Mas também virão primaveras e verões. Em nome de Jesus. Amém. E na medida em que esta igreja permanece em Cristo, os irmãos estarão escrevendo a cada dia uma nova história. Viva com muita luz, onde o Pai será sempre glorificado e exaltado. Nós trabalhamos para Ele, nós servimos a Ele, nós evangelizamos para Ele, nós vivemos para Ele. E a nossa oração é que Vila Pompeia, o bairro, conheça sempre uma igreja, essa igreja, cuja história foi, é e sempre será uma história da glória do Senhor. A igreja são os irmãos. Os irmãos têm que estar conectados a Jesus. E a história da igreja fará a diferença onde vocês estiverem. Amém. Amém.